Ok, irmãos, vamos para a nossa sétima aula. E nessa aula, como você vê na sua tela, nós vamos ver o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Mas antes disso, vamos aqui lembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, irmãos, nós vimos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 1 até 10. E nesse texto, certo, nós vimos pelo menos três pontos aqui do apóstolo Pedro. O primeiro deles, do versículos de 1 a 3, é quanto ao desejo pela palavra. Então, esses versículos de 1 a 3, eles continuam, de certa forma, a ideia que o apóstolo Pedro vem tendo, certo, a respeito de como o cristão pode ser exemplo ou das implicações práticas da salvação na vida do crente. E agora então ele diz a respeito de deixar toda a maldade, todo engano, todo fingimento, toda inveja, ou seja, abandonar tudo isso e desejar a palavra de Deus. Então ele fala aqui a respeito do desejo pela palavra de Deus. Isso já nos preparando para o que ele vai dizer a partir de agora do versículo 4. Então esse texto aqui, irmãos, ele é um texto onde o apóstolo Pedro vai falar sobre a identidade do povo de Deus. Ele vem falando sobre este assunto, sobre a identidade do povo de Deus. Ele já falou a respeito da salvação, ele já falou a respeito da nossa nova postura à luz dessa salvação. E agora ele vai firmar a nossa identidade. Por meio de quê? Então, primeiro ele fala sobre o desejo pela palavra de Deus, para que nós firmemos a nossa identidade à luz da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus então diz a respeito da nossa identidade? Então, a partir do versículo 4, você tem uma série de citações do Antigo Testamento a respeito do povo de Deus. Ele começa aqui dos versículos 4 a 8, mostrando como o povo de Deus é aquele que é alicerçado sobre a pedra que foi rejeitada pelos judeus, ok? Especialmente o versículo 5 fala que nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual para ser de sacerdócios santos. Então aqui você tem claramente o uso de imagens do Antigo Testamento sendo aplicadas agora no povo de Deus no Novo Testamento, que é a igreja, mostrando então essa nossa identidade como povo de Deus por estarmos alicerçados sobre a pedra espiritual que é o Senhor Jesus Cristo. Então, os versículos 9 e 10 mostram o propósito deste chamamento, o propósito dessa vocação da igreja para ser povo de Deus. E o propósito muito claro lá é para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele diz, antigamente, versículo 10, não erais povo, agora sois povo de Deus. Ou seja, nossa nova identidade em Cristo como povo de Deus, ela existe para que expressemos isso na prática. Ela existe para que Deus seja engrandecido por meio da nossa vida. Então ele vai, certo, irmãos, mais para frente, falar a respeito, isso agora já no versículos 11 e 12, a respeito da missão da igreja neste mundo. Então ele já nos prepara aqui para mostrar que essa é a nossa vocação. Nós fomos chamados para viver a salvação, para vivermos e expressarmos as grandezas de Deus na prática. E isso vai começar a ser tratado agora a partir do versículo 11 do capítulo 2. Então vamos aqui no esboço da nossa sessão para que a gente possa acompanhar o raciocínio de Pedro agora. Vamos lá. Ok, irmãos, então vamos aqui no esboço da sessão. E nessa aula nós vamos ingressar agora na terceira grande sessão do livro de 1 Pedro. É a sessão que lida agora com as responsabilidades do povo de Deus. Então até aqui o que é que nós temos visto?
Nós vimos a saudação e vimos essa seção que vai do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10, que faz um misto muito interessante entre a teologia e a prática. Ele começa falando a respeito da salvação, explicando todos estes aspectos da salvação que nós precisamos entender que temos, e então ele parte para tratar a respeito da nova forma de viver oriunda dessa salvação, e depois ele fala a respeito da nossa posição como povo de Deus, e nos ajuda a entender isso. Então você tem aqui um misto muito interessante nessa primeira sessão entre teologia e prática. Agora, irmãos, do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 11, você também vai ter um misto de teologia e prática, mas a ênfase agora maior é na prática. Agora, o apóstolo Pedro, ele vai lidar mais com as responsabilidades práticas do povo de Deus, mais com aquilo que o povo de Deus, ou como o povo de Deus, deve se comportar neste mundo, ok? Isso vai então do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 11. E essa terceira sessão, irmãos, ela é dividida em 4 partes, ok? A primeira parte aqui no ponto A, ele lida com a missão do povo de Deus no mundo. Você tem um pequeno trecho em que o apóstolo Pedro, ele vai fazer um link entre a sessão anterior, que falou especificamente sobre o povo de Deus, e a sessão que agora se segue, ok? Então ele vai falar de uma maneira negativa o que nós não devemos fazer e como nós devemos viver nesse mundo. A partir daí, então, ele fala a respeito de 3 elementos que é responsabilidade do povo de Deus para fazer neste mundo. O primeiro deles é o respeito nos relacionamentos. Então ele vai alistar aqui uma série de âmbitos de relacionamento em que o cristão deve manifestar respeito devido nas autoridades, no casamento, na relação senhores e servos e etc. Então essas são as áreas do relacionamento em que o cristão precisa manifestar respeito. Depois, capítulo 3, versículo 13 a 4 e 6, as boas obras, fazer o bem, ok? A necessidade de nós nos comportarmos fazendo o bem na nossa sociedade. E, por fim, ponto D, o amor mútuo entre os irmãos, ok? Nós vamos, irmãos, gastar um bom tempo nessa sessão aqui de letra B, respeito nos relacionamentos, ok? Nessa aula de agora, nós vamos focar a nossa atenção no ponto A e na primeira parte do ponto B, certo? Então vocês vão ver a parte que diz respeito às autoridades. Então vamos começar aqui então a ver estes textos. Ok, irmãos. Então vamos aqui para o versículo 11 e 12, certo? Esses 2 versículos, irmãos, eles trazem de uma maneira sumarizada, eles são um sumário da missão do povo de Deus no mundo, ok? Você nota que aqui o apóstolo Pedro não usa nenhum conectivo, mas ele usa palavras que demonstram uma certa progressão de raciocínio. Note que 2 palavrinhas que o apóstolo Pedro gosta muito na sua carta são as palavras peregrinos e forasteiros. Então aqui Pedro está constantemente querendo chamar a atenção dos seus leitores para a nossa posição, a nossa identidade. Nós somos salvos e desfrutaremos de uma salvação futura, somos parte do povo de Deus e, portanto, nós somos peregrinos neste mundo. Nós somos forasteiros neste mundo. E deixe-me dar uma palavrinha aqui, irmão, sobre a palavra peregrino, que eu ainda não dei em outras ocorrências anteriores. A palavra peregrino,
ela é a junção de duas partículas, de duas palavrinhas gregas. A palavra pará e oikos, ok? Pará, dependendo do uso, ela significa outra. E oikos significa casa, habitação. Então a palavra peregrino, literalmente, ela significa alguém que mora em outro lugar. Alguém que tem uma habitação em outro lugar. Então, o que Pedro está dizendo é que a nossa habitação não é aqui. Nós não moramos neste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós moramos fora daqui. Por isso é que nós somos forasteiros. Nós moramos fora deste mundo e estamos neste mundo de passagem. Sendo assim, se essa é a nossa identidade, existe algo que nós devemos, ou uma forma que nós devemos viver como peregrino e forasteiro. Por isso é que ele diz, amados, exorto-vos. Então aqui ele vai exortar-nos a agirmos de acordo com a nossa identidade, de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com o fato de que nós não somos daqui, nós somos de fora e a nossa casa é de outro lugar, nós estamos aqui de passagem. Sendo assim, qual deve ser a nossa postura, neste mundo? O apóstolo Pedro comenta aqui, irmãos, essa postura em duas perspectivas. Uma perspectiva negativa, no versículo 11, na segunda parte, e uma perspectiva positiva. Então, o que ele diz aqui? Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Então, aqui o apóstolo Pedro, ele está apresentando primeiro o aspecto negativo da nossa missão neste mundo. A nossa missão neste mundo, irmãos, o nosso comportamento, a nossa postura neste mundo, envolve uma abstenção de paixões carnais. E a palavra abster-se, o verbo aqui traduzido como abster-se, ele literalmente, na língua grega, ele significa manter a si mesmo constantemente apartado de algo. Então, é essa a ideia da palavrinha abster-se na língua original. Ela tem uma ideia de constante apartamento. Então, o que Pedro está dizendo é que nós precisamos, como peregrinos e forasteiros, então, nos apartar, nos abster, nos separar das paixões carnais. Paixões carnais, irmãos, é uma expressão muito utilizada. O apóstolo Paulo utiliza essa expressão, paixão carnal, e ela diz respeito aos desejos pecaminosos típicos deste mundo, aos desejos da carne. Então Pedro está dizendo que já que nós somos peregrinos, nós não podemos flertar e desfrutar dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Ao invés disso, nós precisamos nos manter apartados, nós precisamos nos manter separados destes desejos carnais, certo, irmãos? Então, nós precisamos entender que enquanto estamos neste mundo, nós estamos em guerra. É isso que Pedro quer dizer. Nós estamos em uma guerra contra o pecado. Então Deus nos colocou neste mundo, e Deus permite que continuemos neste mundo para que nós guerreemos contra o pecado, contra os desejos pecaminosos. Então nós crentes jamais podemos nos acomodar em nossa luta contra o pecado. O crente, quando ele se acomoda na sua luta contra o pecado,
ele esqueceu ou ele fez morada neste mundo. Ele esqueceu que ele não mora aqui, ele está de passagem. Então os desejos típicos deste mundo, os desejos dessa carne, eles não devem ser alimentados na vida do crente. Então, à medida então que nós crentes deixamos de olhar para o futuro, deixamos de desejar a nossa futura casa, deixamos de desejar a vinda de Cristo, nós nos acomodamos com os desejos carnais. Então, como peregrinos, nós precisamos batalhar contra estes desejos carnais na nossa alma. Parte da nossa missão, da nossa tarefa como crente, é lutar contra o pecado, é batalhar contra o pecado, jamais se acomodar na nossa guerra contra o pecado. E então o versículo 12, irmãos, agora vai trazer o aspecto positivo, ok? Então ele utiliza aqui um particípio mantendo exemplar, só que o particípio aqui, irmãos, ele não diz respeito agora a uma forma de se abster das paixões carnais. Aqui ele tem mais uma ideia de resultado, ok? Então, como é que nós podemos, aliás, quais os resultados de se abster das paixões carnais? É manter um procedimento exemplar. Então note aqui, irmãos, que Pedro está pensando na sociedade da sua época, especialmente ali na região da Ásia, em que estavam encontradas as igrejas para quem Pedro estava escrevendo. Nós sabemos, por exemplo, pelo livro de Efésios, pela história também, pelo livro de Colossenses, certo? Que aquela era uma região que tinha os seus templos pagãos, que tinham as regiões, as áreas das prostituições. Lá no livro de Filipenses, ou de Efésios, desculpe, o apóstolo Paulo chega a comentar de coisas que o só referir é vergonha naquelas regiões. Então, Pedro está dizendo aqui que já que nós somos peregrinos, você se abstém das paixões carnais típicas daquela sociedade e assim você mantém o seu procedimento exemplar no meio dos gentios, ok? Então Pedro aqui está utilizando a palavra gentil como significando descrente, certo? Então aqui ele está escrevendo para judeus e gentios, mas ele está utilizando uma linguagem judaica de considerar agora gentil como sendo aquele que não faz parte do povo de Deus, aquele que é um descrente, certo? Então, um ponto interessante que eu gostaria de observar nesse versículo 12 com vocês é que a palavrinha traduzida aqui por exemplar e a palavrinha traduzida aqui como boas é a mesma palavra na língua grega, que é a palavra kalos, que é uma das palavras gregas traduzidas no português para bom, para aquilo que é proveitoso, aquilo que é agradável a Deus. Então, o que deve ser bom, o que deve ser agradável a Deus? Ele fala aqui do procedimento e depois ele fala de obras. Então, o nosso procedimento e as nossas obras na sociedade, elas precisam ser boas. Então, no meio dos gentios, no meio deste mundo em que nós vivemos como peregrinos, nós precisamos ter um bom comportamento, fazer aquilo que é bom à luz dos olhos de todos os homens. Então, fazer aquilo que é tido como bom, ajudar aos pobres, cumprir as leis, respeitar os familiares, pagar os seus impostos, comportar-se convenientemente. Então, tudo isso é um bom procedimento, é um procedimento agradável, um procedimento exemplar, são obras
exemplares, são bons procedimentos. É a mesma ideia aqui. Por que que Pedro quer que eles então tenham esse tipo de bom comportamento? Ele explica aqui, irmãos, e note mais uma vez o uso da partícula para, certo? Que é uma partícula querida de Pedro aqui neste livro. Ele gosta de enfatizar o propósito daquilo que ele está dizendo. E o propósito aqui, irmãos, ele é um propósito meio que apologético, certo? Na verdade, não apologético, mas evangelístico. Eles viviam em uma época, irmãos, certo? Em que o testemunho era algo que seria crucial para a pregação do Evangelho. Nós notamos no Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo ressaltando, o próprio Senhor Jesus também ressaltou, o quanto um bom comportamento tem um poder evangelístico, tem um poder de pregação do Evangelho. O quanto os crentes podem pregar com as suas próprias vidas. Então ele diz para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja aqui que ele está falando de gentios, de descrentes. Então ele mostra aqui, irmãos, que havia descrentes que consideravam os cristãos como malfeitores, ou seja, como criminosos diante de César. Provavelmente aqui, porque os cristãos eles eram considerados uma seita judaica e por isso eles não teriam uma permissão do império para existir. Então eles eram considerados malfeitores. Este mesmo problema existia na igreja de Filipos. Paulo escreve para eles, para falar ou para aconselhá-los diante desse tipo de opressão dos pagãos, desse tipo de opressão dos descrentes. Então o que é que Pedro está dizendo aqui, certo? Aqui no versículo 12. Ele está dizendo, irmãos, que um estilo de vida positivo de um cristão era uma ótima maneira de você não apenas contradizer estas acusações, como também ter um aspecto positivo de evangelização. Então a palavra aqui, essa expressão, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ela foi usada também por Pedro lá em Atos capítulo 15, versículo 14, quando fala da visitação de Deus para com os gentios, para fazê-los tornar parte do seu povo. Então, dia da visitação para o apóstolo Pedro é um tempo em que Deus converte gentios. Então, dia da visitação é aquele dia da conversão do gentio, em que o gentio agora passa a ser parte do povo de Deus. Então, o que Pedro está dizendo é que quando um cristão se comporta bem, ele não apenas se defende da acusação de que ele é um malfeitor, porque ele é, na verdade, um bom cidadão, ele é alguém que faz o bem, ele não é um malfeitor, como também ele pode fazer com que mais gentios glorifiquem a Deus no dia em que eles forem salvos. Então aqui você tem o poder do bom testemunho, do bom exemplo para a pregação do Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. E infelizmente, irmãos, é algo terrível quando a igreja se torna como o mundo. Quando a igreja não abraça o Evangelho, não vive o Evangelho. Ele não ama o próximo, as suas famílias não são equilibradas, seus relacionamentos não são equilibrados, as suas ações são vergonhosas, as suas ações deixam rastros terríveis e perversos na sociedade.
eles são adúlteros, eles são traidores, eles são devedores dos homens. Enfim, nós cristãos precisamos pregar a partir, inclusive, do nosso bom comportamento. Nós vivemos em uma época aqui no nosso país, irmãos, em que ser evangélico se tornou quase que a mesma coisa do que naquela época de Pedro. Não é considerado um crime, mas é considerado um absurdo. A Igreja Evangélica do Brasil tem transmitido a mensagem de que ser crente é dar dinheiro para um pastor, ter uma religiosidade puramente exterior, da boca para fora, é ser um legalista, certo? Mas no fundo, as pessoas sabem que aquele crente ele não vale muita coisa. Então, em outras palavras, nós também vivemos em uma época em que ser evangélico já não é mais tão bem visto à luz da sociedade. Então, qual é a nossa saída para isso? Vamos manter um comportamento exemplar. Vamos mostrar que nós somos diferentes. Vamos mostrar que nós somos pessoas que vivemos o Evangelho, para que assim outras pessoas queiram ser visitadas ou recebam essa visitação de Deus e glorifiquem a Deus também, ok? Então essa é basicamente a ideia de Pedro aqui. Agora avançando, versículos 13 a 17, irmãos, eles dizem começam a tratar a respeito do ponto B, que fala sobre o respeito nos relacionamentos. Então aqui nós temos a segunda responsabilidade dos crentes. A primeira, nos versículos 11 e 12, é manter um comportamento exemplar na sociedade, abstendo-se das paixões da carne, certo? E dando um bom testemunho na nossa sociedade. O segundo é respeito nos relacionamentos. Então, nós, como povo de Deus, precisamos ter relacionamentos equilibrados, respeitosos. E, em primeiro lugar, o primeiro relacionamento alistado por Pedro em que nós precisamos manifestar respeito é o relacionamento para com as autoridades. O respeito às autoridades. E a palavra que o apóstolo Pedro utiliza aqui para descrever o tipo de respeito que nós devemos manifestar para as autoridades é a palavra sujeitar-se, que é a mesma palavra grega utilizada para a mulher seja submissa ao marido, certo? Nós precisamos ser submissos às instituições humanas. Então note que aqui Pedro, ele não categoriza ser de submissos ao imperador. Na verdade, ele fala de toda instituição humana. E deixe-me explicar algo dessa expressão instituição humana. A palavra instituição, irmãos, na língua grega, ela é usada e pode ser traduzida de três maneiras. Ela tanto pode ser traduzida como uma criação, ela tem essa ideia de criar, certo? Ela também tem a ideia de algo que foi instituído, então por isso que tem a mesma ideia, criação, instituição, mas ela também tem a ideia de lei. Então, o apóstolo Pedro aqui está falando que é para nós nos sujeitarmos a qualquer instituição, a qualquer criação, a qualquer lei humana. No sentido de quê? No sentido político, ok, irmãos? Então, os seres humanos têm os seus governos. E estes governos têm suas instituições. Ele tem as suas leis, ele tem os seus cargos, ele tem as polícias, ele tem os executores,
ele tem aqueles que legislam, como o próprio Senado romano. Então, aqui no Brasil, nós temos várias instituições humanas. Nós temos, por exemplo, no âmbito maior, o poder executivo, que é exercido pelo presidente, o poder legislativo por deputados e senadores, e o poder judiciário, que são os juízes do STF. Você também tem os âmbitos estaduais e municipais destes mesmos poderes, certo? Mas nós também temos a chamada Receita Federal, nós temos as instituições de polícia, como a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, nós temos um sistema complexo que tudo isso são instituições humanas. E nosso dever como cidadão, como crente, para que nós mantenhamos um procedimento exemplar, é sendo submissos a todas essas instituições. Inclusive a maior de todas as instituições aqui no Brasil, que é a Constituição Federal, a lei brasileira. E a razão, irmãos, ou a nossa motivação para nos sujeitarmos às instituições humanas não é simplesmente evitar a punição. O apóstolo Pedro diz que é por causa do Senhor, certo? Então, nós honramos a Deus honrando as autoridades. Deus é honrado quando nós honramos as instituições humanas. Então, os cristãos devem observar as leis e instituições criadas pelos homens, certo? Não apenas meramente para evitar que sejam punidos, mas para honrar a Deus. Então, nosso ponto de partida, irmãos, nossa visão da política, a nossa visão da lei, a nossa visão das instituições humanas não é a mesma dos descrentes. Para os descrentes, as leis existem para manter a ordem. De fato, elas existem isso. E a lei é cumprida para evitar que você vá para a cadeia e seja punido. Nós cristãos nos comportamos assim porque nós honramos a Deus. E isso daqui é uma base muito grande para nós evitarmos, por exemplo, o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro, irmãos, é mais ou menos o seguinte: uma vez que o cumprimento desta lei é algo que, de certa forma, lhe prejudica, e uma vez que você sabe que não será punido pelo descumprimento dessa lei, você então dá um jeito de descumprir a lei sem ser punido e receber então tal benefício. Por exemplo, no Brasil, certo, é proibido que uma pessoa seja empossado em um cargo público e não exerça o seu trabalho. Então, o que muita gente faz? Eles colocam funcionários fantasmas, certo, para receberem aquele salário daquele cargo sem que haja alguém de fato trabalhando ali. Porque o Estado não tem condições suficientes de funcionar, de fiscalizar todos os cargos em prefeituras, em instituições públicas, repartições públicas no Brasil. Então dá-se um jeitinho de ganhar dinheiro infringindo a lei. O crente não pode ser assim, certo? Por quê? Porque o crente cumpre a lei para honrar a Deus. Ele não cumpre a lei para se dar bem ou mal. Ele cumpre a lei para honrar a Deus. E ele então diz que por causa do Senhor nós devemos sermos submissos a toda instituição humana. E ele cita aqui 3 exemplos, quer seja o rei, certo? Então cada província naquela época tinha um rei. Por exemplo, lá em Israel, a província lá da Judéia, quando Jesus nasceu, era Herodes. E quando Jesus foi crucificado, o rei era Pilatos, ok?
Então, quer seja ao rei, ou seja, ao governador daquela província, como ao soberano ou ao imperador, e quer às autoridades como enviadas por ele. Por ele quem, irmãos? Por Deus, certo? As autoridades são enviadas, elas são instituídas por Deus, para o louvor dos que praticam o bem e para castigo dos malfeitores. Então Deus institui essas instituições humanas, Deus envia instituições humanas para a manutenção da ordem na sociedade. Então nós cristãos precisamos cumprir a lei sabendo que foi Deus que a instituiu, obedecer às autoridades sabendo que foi Deus que as instituiu, certo? Porém, irmãos, nós precisamos saber que não necessariamente nós precisamos cumprir leis que nos levam a desobedecer a Deus. Por quê? Porque a partir do momento que uma instituição humana cria algo, que os seres humanos criam instituições ou leis que são contrárias a Deus, eles estão descumprindo o papel que Deus deu para eles, que é de manter a ordem na sociedade. O Estado não tem o papel de legislar quanto à nossa vida moral, ou seja, o que você deve fazer, se abortar é certo ou errado, ok? Então, na verdade, o aborto até sim, irmãos, até sim, mas digamos que o Estado ele assuma para si o papel de dizer que você não deve disciplinar os seus filhos. Pronto, esse não é o papel do Estado e o Estado está descumprindo então o papel dado por Deus. Quando o Estado faz isso, o cristão tem o dever de obedecer a Deus, a lei de Deus nas Escrituras e não a lei dos homens. Ok? Então fiz só essa ressalva. Versículos de 15 e 16 então, irmãos, o apóstolo Pedro explica aqui, certo? Qual é a vontade de Deus para esse nosso comportamento. A vontade de Deus é que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqui, irmãos, deixe-me explicar a vocês. Tanto no versículo 12 como agora, nós percebemos que havia já uma certa disposição negativa da sociedade em relação aos cristãos. Nós sabemos que a perseguição romana ainda não havia começado, visto que Pedro ainda está falando aqui em uma sociedade em que a lei ou o imperador e os reis poderiam ser obedecidos, certo? E também uma sociedade em que as leis e as autoridades favoreciam aqueles que praticavam o bem. Então, aqueles que eram bons cidadãos recebiam privilégios naquela sociedade. Então, esse tipo de estado, esse tipo de ambiente naquela sociedade mostra que ainda não havia perseguição, mas que já havia, então, uma percepção negativa da sociedade em relação aos cristãos, certo? Então, Pedro aqui está dizendo que é a vontade de Deus que nós reajamos a esse tipo de visão negativa fazendo o que é certo, respeitando as autoridades. Então, um dos propósitos de respeitar as autoridades é para que os cristãos deem bom testemunho para com aqueles que os acusam. Então, aqueles acusam os cristãos de estarem sendo contra César, fundando uma nova religião. E então, Pedro está dizendo que eles mostrem, por meio da obediência às leis, por meio de serem bons cidadãos, que eles não são contra as instituições humanas, eles não são contra a César. E dessa forma, eles iriam
emudecer. E a palavra emudecer aqui, irmãos, é uma palavra que poderia ser traduzida como amordaçar, colocando uma mordaça no focinho. Então é uma palavra bem dura, certo? Em português, a gíria que nós usamos aqui é fazer morder a língua, ok? Então é essa a ideia de Pedro aqui. É para que aqueles que são ignorantes e insensatos mordam a língua deles em relação a vocês. Eles os acusam de serem transgressores da lei de César. Mostrem para César, então, que vocês são cumpridores da lei, que vocês são pessoas que se submetem às instituições humanas. Certo, irmãos? Então, por que, então, que nós cristãos podemos nos submeter às instituições humanas? O versículo 16 explica, porque nós somos livres, ok? E que liberdade é essa da qual Pedro está falando? Certo, irmãos? Que liberdade é essa? Alguns sugerem que essa liberdade é a liberdade daquela época do Império. Você tinha os livres e você tinha os escravos. Isso não é a melhor opção, tanto porque a igreja tinha escravos, como nós vamos ver na próxima aula, certo? Como também a liberdade utilizada aqui por Pedro, ela implica em viver como servo de Deus e o perigo de usar a liberdade como pretexto para fazer o que é errado. Então Pedro aqui, irmãos, está se referindo ao que o apóstolo Paulo ensinou a uma das igrejas que provavelmente iria receber aquela carta, certo? Que eram as igrejas dos Gálatas. Paulo disse para eles, para a liberdade Cristo nos libertou. E então, capítulo 5, versículo 18 do livro de Gálatas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, nós cristãos não estamos debaixo de uma lei nacional, como era a lei de Moisés, ok? Então, não existe mais essa lei nacional que nós seguimos e que, portanto, nós temos que seguir esta lei. Não, nós somos livres de qualquer destas leis nacionais. Não há uma lei nacional sobre nós. Nós temos a lei de Cristo, nós somos servos de Deus. Nós somos livres de leis e seguimos a Deus no Espírito. Agora, quando eu falo aqui que nós somos livres de leis, irmãos, eu não estou falando aqui, certo, da antinomia, ou seja, que você pode fazer o que você quiser. Não, você tem o limite de amar a Deus, amar ao próximo, e você tem as ordens do Novo Testamento, as repetições dos 10 testamentos, dos 10 mandamentos, desculpe, certo? Enfim, nós temos leis, sim. O que nós não temos são leis nacionais, leis escritas em pedras, leis que regem uma nação. Então nós somos livres, livres para cumprir as leis dos homens, ok? Mas não podemos usar essa liberdade como pretexto para fazer o que é errado. Ou seja, já que eu não sou sujeito a nenhum tipo de lei nacional, nem a de César, nem a de Moisés, então eu posso fazer o que eu quiser. Pedro está dizendo que não. Você é livre, mas não use isso como motivo para fazer o que é errado, mas viva como um servo de Deus. No final das contas, irmãos, nós somos escravos de Deus, ok? É essa a ideia aqui. Então, viva como um escravo de Deus. E qual é a vontade do seu Senhor? A vontade do seu Senhor é que você se sujeite às instituições humanas, certo? Então, esse é o desejo de Deus. É assim que Deus quer que você viva como um servo dele. Se sujeite às instituições humanas.
E o versículo 17, então, irmãos, ele conclui como sendo um sumário do cidadão cristão. Então, como deve ser o cidadão cristão? Ele deve tratar a todos com honra. Então, todas as pessoas devem ser tratadas com valor, com estima. Então, Pedro está dizendo que nós cristãos, na sociedade, precisamos dar valor aos homens. Nós não podemos ser preconceituosos, racistas. Temos que dar o valor devido aos seres humanos, ajudar aos mais pobres, honrar aos mais velhos, certo? Respeitar as autoridades. Então, uma chave para o relacionamento cristão na sociedade é a honra. É você ser alguém respeitador. É você saber as palavras mágicas, por favor, com licença, me perdoe, me desculpe. Então, o cristão ele é um bom cidadão. Ele respeita as autoridades policiais, certo? Ele é um bom cliente de uma loja. Ele não tenta enganar o seu patrão. O patrão cristão ele não tenta enganar o seu funcionário. Enfim, a honra, o respeito é a marca do relacionamento cristão com a sociedade. Paralelo a isso, amai os irmãos, certo? E a palavrinha, irmãos, que traduz aqui a expressão amai os irmãos, a palavrinha amai aqui, irmãos, é a palavrinha agapao, que quer dizer procurar o bem, certo? E os irmãos aqui, ela tem a ideia de uma ideia eclesiástica. Então ele está falando agora no âmbito da igreja. Qual deve ser a marca dos relacionamentos da igreja? É o amor, é o buscar o bem do próximo. Qual deve ser a marca do nosso relacionamento com Deus? É o temor, certo? E temer a Deus, irmãos, não tem o sentido de ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus. É tratar a Deus como Ele era, tratar a Deus com reverência. Nós não baixamos nossas cabeças para o imperador. Nós baixamos as nossas cabeças, nós nos ajoelhamos a Deus. E honrai o rei. Tratai com respeito às autoridades. Então este é o sumário do cidadão cristão. Ele trata a todas as pessoas com o seu devido respeito, ele ama aos seus irmãos dentro da comunidade da igreja, ele é uma pessoa reverente a Deus e ele trata com respeito às autoridades. Então vamos encerrar aqui a nossa aula, certo? Próxima aula a gente recapitula e parte então para a análise agora dos versículos 18 em diante. Até a próxima aula, fiquem com Deus.